Oi, pessoal. Estou aqui de novo, né, para a gente fazer mais um vídeo e conversar de uma maneira mais informal sobre o nosso sistema energético, e o enfoque de hoje é o campo espiritual. Antes da gente entrar nesse campo espiritual, eu vou fazer uma abordagem sobre essa questão, o que significa a gente tratar com a espiritualidade. Então, assim, nós somos seres espirituais habitando um corpo físico. Então, a nossa realidade, ela não é da matéria, ela é do espírito. Todas as nossas experiências, as nossas conquistas ficam armazenadas exatamente ali, na nossa alma. E quando a gente parte dessa vida, ou seja, quando a pessoa chegou no tempo limite dela, máximo, de permanência aqui na Terra, ela deixa o corpo físico, mas continua exatamente com o campo emocional e com o campo mental ativo. E é ali que ficam armazenadas todas as experiências. Quando a gente fala, né, em evolução, ou seja, nós somos seres que estamos aqui nessa vida para aprender. Então, a Terra é uma grande escola. E nessa escola, os valores que nós precisamos aprender são exatamente aqueles valores que nós vamos levar daqui quando a gente partir. Então, a nossa a nossa missão, na verdade, né, única, porque o resto todo é uma consequência, é sair dessa vida melhor do que aqui a gente chegou. Para a gente evoluir, vamos usar uma imagem bem significativa. Para a gente alçar voos, né, para a gente crescer e evoluir espiritualmente, a gente precisa de duas asas. Então, uma asa, ela é representada pela nossa parte intelectual e a outra pela nossa parte moral. Então, quando eu consigo levar paralelo, né, a minha inteligência, a minha capacidade de discernimento, de raciocínio e também a minha parte moral, os valores éticos que eu vou recebendo, né, da minha família, e depois eu vou desenvolvendo e mantendo e cada vez alimentando mais esse lado da moral. Quando a gente leva isso paralelo, a gente consegue alçar voo e realmente faz um processo de evolução verdadeiro. Agora, quando a gente desenvolve só o nosso intelecto, e isso a gente tem muito exemplo, né? Há pessoas que são intelectualmente bem evoluídas, mas moralmente são falidas. E o que acontece? Elas usam esse intelecto exatamente para coisas erradas, né? Então, ali não vai acontecer uma evolução real, verdadeira. Por quê? Porque falta a parte moral. Então, para a gente focar aqui, enquanto estamos nessa vida, nós precisamos desenvolver o nosso intelecto e desenvolver também a nossa moral. Quando isso acontece, sim, estamos a caminho da evolução, e isso tudo é um processo muito lento. Gente, não pensem que a evolução ela se dá assim do dia para a noite. Isso não acontece, porque é uma mudança gradativa. Toda mudança, para ser real, para ela se instalar verdadeiramente, ela tem que ser gradativa. Dificilmente se consegue uma mudança grande de uma maneira rápida. É uma construção que a gente vem fazendo. Então imagine que as nossas asas, né, o nosso intelecto e a nossa moral, exatamente isso é o que é o nosso patrimônio, é isso que a gente vai levar dessa vida. E essas duas asas, esses dois pontos, elas pertencem à alma, ao nosso espírito. Então, é isso que eu tenho que focar enquanto eu estou aqui, porque é somente isso que eu vou levar. Nós não podemos nem dizer que o nosso próprio corpo físico nos pertence, porque tudo aquilo que é retirado, que nos é retirado sem a nossa autorização, não é nosso. Agora, no momento que eu aprendi, que eu busquei conhecimento, que eu desenvolvi os meus valores, né? Isso ninguém tira. Então, isso sim é o que me pertence e é nisso que eu preciso colocar o meu foco. Bom, por que eu tô dando essa explicação toda?
Porque o nosso patrimônio todo, o nosso campo emocional, o nosso campo mental pertence ao nosso espírito. E então, uma vez que nós temos armazenado tudo isso dentro de nós mesmos, o nosso corpo, ele é só um veículo onde momentaneamente eu estou usando para expressar os valores da minha alma. Então, a gente começa a chegar num ponto onde tudo aquilo que eu expresso através das minhas atitudes, das minhas ações, é o que eu tenho dentro de mim, tá? Então, esse é um ponto interessante e a gente precisa pensar a respeito. Ninguém consegue exteriorizar e fazer boas ações não tendo desenvolvido isso dentro de si, porque aparentemente é uma falsa evolução. Então, eu lembro agora de falar aqui, né, que Jesus sempre falava, né, a boca fala do que tá cheio o coração. Então, a gente consegue colocar para fora tudo aquilo que tá dentro de nós mesmos. Então, vamos começar a observar o que eu tô colocando para fora, como eu tô me expressando, como eu tô agindo, como eu tô reagindo, né? Porque o nosso foco todo é o autoconhecimento, é a base de tudo. Para a gente ter uma vida mais tranquila, o primeiro passo é olhar para dentro de nós mesmos, fazer toda aquela mudança que é necessária, porque automaticamente eu me tornando uma pessoa melhor, as pessoas na minha volta vão conviver comigo de uma maneira também mais equilibrada e mais harmoniosa. Bom, dei toda essa explicação, agora a gente vai entrar no campo espiritual. Então imaginem que nós somos seres espirituais habitando um corpo físico e quando partimos dessa vida levamos exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós vivenciamos. Então uma pessoa que ela passou a vida toda fazendo más ações, quando ela partir dessa vida ela vai continuar exatamente a mesma. Uma pessoa que é boa, que foi boa durante toda a vida, ela vai partir dessa vida levando tudo que é de bom que ela construiu e vivenciou. Então a morte não modifica ninguém. Eu costumo dizer que ninguém vira santo depois que perde o corpo físico. A pessoa continua a ser exatamente quem ela sempre foi. Por que eu estou dizendo isso? Porque o campo espiritual, quando a gente trabalha ele no sistema energético, não tem nada a ver com fé, com religião, com crença, não. É simplesmente com o que eu estou sintonizando. Se eu estou sintonizando, se tem na minha volta alguém que já partiu do corpo físico com o seu campo emocional e o seu campo mental ativo e atuando sobre o meu campo. Então, é nesse sentido que o campo espiritual precisa ser olhado com cuidado. Porque imagina, quando a gente está conversando com alguém, a gente está prestando atenção e está assimilando o que aquela pessoa está dizendo. E eu estou enxergando ela na minha frente. Agora, se tem alguém que está falando aqui do meu lado, mas que já não tem o corpo físico, mas está com a mente bem ativa, o emocional bem ativo, me falando coisas, eu estou absorvendo também isso, embora eu não esteja enxergando. A maioria das pessoas sente essa presença, porque a sensibilidade de captar o extrafísico, ela é comum a todos nós, só que o que muda é o grau. Algumas pessoas sentem em maior grau e outras em menor, mas todo mundo tem essa percepção justamente por sermos seres espirituais. Então a gente já veio, né? A nossa origem é espiritual e a gente tem isso dentro de si. Então eu vou ouvindo todas aquelas ideias, aquelas informações e automaticamente, se eu não estiver vigilante, se eu não tiver feito o meu autoconhecimento, eu vou começar a pensar que todas essas ideias que me foram sugeridas, elas são minhas. E muitas ideias não são boas e não são positivas, na verdade, a maioria delas, né? Porque quando a gente está com uma influência espiritual, significa que a gente está com a frequência baixa. E se a gente está com a frequência baixa, a gente está sintonizando também com seres de frequência baixa. E aí cria uma confusão, porque eu começo a pensar coisas que não são verdadeiras
que não foram desenvolvidas dentro da minha mente, mas sim por alguém de fora, e isso atrapalha muito, muito a vida da gente. Quando nós sofremos a influência do campo espiritual, as nossas emoções ficam muito mexidas, os nossos pensamentos ficam muito mexidos e a nossa vida começa a ficar muito caótica, muito confusa, porque eu tô vibrando e recebendo influxo energético de alguém que tem uma vivência diferente da minha. Então, é um choque que acontece ali. Se a gente aceita essas ideias, o que acontece? Nós podemos desenvolver alguns padrões de comportamento que até nós duvidamos. Então, às vezes, as pessoas estão discutindo e tal, e falam coisas que não deveriam ir no impulso, e daqui a pouco elas começam assim, tá, mas por que eu falei aquilo? Por que eu iniciei esse tipo de discussão? Mas por que eu fui puxar esse assunto? Será que, se a gente for racionalizar, né? Será que não foi alguém que sugeriu? Olha, vai lá e fala isso. E a gente vai lá na inocência e fala, e daí dá uma baita confusão. Então, isso é uma coisa para a gente começar a observar. O campo espiritual, quando está com a frequência baixa, significa que nós estamos envolvidos com a energia, né? Com o campo emocional e com o campo mental de alguém que já partiu dessa vida. Bom, aí pode ser alguém da nossa família, pode ser alguém de outras vidas. Normalmente, o que eu vejo assim nos meus atendimentos, né? Acontece as duas situações. Às vezes são coisas de família que não ficaram bem resolvidas e a pessoa parte dessa vida com aquela sensação de que não fez o que poderia ter feito, então fica preso por aquele sentimento, né, de culpa de não ter feito ou de ter feito coisas que não deveria. Então isso tudo vira ali uma grande confusão. Mas quando a gente faz a análise do sistema energético, faz a medição, dá para identificar se tem essa influência ou não. E de onde vem a influência, a gente só identifica depois nas sessões de psicoterapia. Que aí a gente vai lá no fundo, né, no subconsciente, no consciente em expansão e consegue identificar o que é que houve, qual foi o link que nós fizemos que atraiu esse tipo de influência do nosso campo espiritual. E outra coisa que eu vou mencionar agora, sim, já para a gente terminar, né? Eu gosto de dar o exemplo de coisas reais e que a gente vivencia ou que outras pessoas vivenciam, porque é interessante a gente aprender com a experiência do outro também. Durante a pandemia, muitas pessoas partiram dessa vida com o campo emocional destruído. Por quê? Vamos voltar um pouco, né? Quando não era a época de pandemia, e agora mesmo que as coisas já estão melhores. Se tem um familiar, se tem uma pessoa que está no hospital e o médico vê que a pessoa já está para partir, a primeira coisa que se faz é chamar a família. Por quê? Porque a família vai lá, tem aqueles momentinhos, né, de despedida. Então é bom para quem parte e é bom para quem fica também, porque conseguiu ter ali aqueles momentos. Na pandemia não tinha isso. A pessoa ia para o hospital, não sabia se saía ou não, então acabava ficando e não podia ter visita, não podia ter contato nenhum. Então foi se criando no campo emocional aquela sensação de estar sozinho, de estar à beira de passar por uma mudança muito grande, porque sair do plano físico para o plano espiritual é uma mudança bem significativa e a gente ainda não sabe lidar direito com isso. E começa a se sentir sozinho, abandonado, triste. A pessoa parte com o campo emocional exatamente sentindo isso. E nós que estamos aqui, se nós estamos com a frequência do nosso campo emocional baixa, nós também sintonizamos com essa tristeza, com esse abandono, com toda aquela perturbação a nível emocional que a pessoa partiu. Então, quando a gente faz a avaliação, é justamente para ver se o nosso campo emocional está sintonizando com alguém que já partiu dessa vida. O exemplo da pandemia é porque muitas pessoas partiram dessa vida com o campo emocional muito, muito sequelado, vamos dizer assim.
E aí se formou uma energia muito pesada, né? Até quem ficou também, a sensação, a perda, né? A incompreensão do momento, porque foi uma coisa que ninguém entendeu muito bem direito o que estava acontecendo, e as coisas iam acontecendo de uma maneira assim muito rápida. E nós precisamos ter o cuidado de entender que se a gente tá triste, que se a gente tá com aquela sensação de que tá se sentindo sozinho, abandonado e tal, vamos perguntar: por que eu tô me sentindo assim? Vou começar a fazer uma autoanálise. Faz sentido isso que eu tô sentindo? Se faz sentido, vamos identificar a causa e vamos trabalhar isso? Porque significa, se eu conseguir trabalhar no meu campo emocional, eu já corto essas influências. Então, eu já alivio mais o meu campo emocional, o meu chakra cardíaco, e a gente consegue respirar melhor. Porque quando a gente está com o nosso chakra cardíaco muito sobrecarregado, até a nossa própria respiração fica dificultada. Pessoal, o campo espiritual foi isso por hoje, mas eu vou voltar nesse assunto. A gente vai falar de espiritualidade, vai falar de mediunidade. Eu tenho muitas experiências bem interessantes, porque eu tenho essa sensibilidade. E eu noto que muitas pessoas também têm essa sensibilidade e não sabem como lidar com isso. Então, a gente vai conversar de uma maneira bem tranquila e todo mundo vai ver que isso é uma coisa muito comum, mas que todos nós precisamos aprender a lidar. Então, um abração, convido a todos aí a se inscrever no canal e curtir, compartilhar, se achar que vai ajudar outra pessoa. E vamos manter essa corrente de energia aí positiva, de informações, porque se a gente está caminhando junto, um tem que ajudar o outro e aí tudo se resolve. Um abração então para todo mundo.